Na aula passada, nós vimos um pouco sobre a vida de Sócrates, sobre a sua condenação à morte, e nós falamos o quanto essa condenação de Sócrates à morte pelas leis atenienses, ela foi algo importante no pensamento de Platão. Platão tinha uma certa tendência política, mas ao mesmo tempo ele tinha uma resignação em relação à possibilidade do Estado ideal. A gente sabe que existia uma relação intrínseca entre ética e política no mundo antigo, de modo que a justiça, o homem justo, em um determinado momento, ele era aquele homem que respeitava as leis da polis. Quando essas mesmas leis condenam à morte o mais justo dos homens, que foi o que aconteceu, a gente está diante aí de uma contradição. Então, o pensamento de Platão ele vai ser muito pautado por essa contradição, por esse problema. De modo que a especulação metafísica de Platão, ela vai não apenas pensar no melhor regime no sentido político, mas ele vai pensar num tipo de educação que faz com que o homem consiga conduzir a sua vida de uma maneira virtuosa, ou seja, ele leva o ideal político para o interior do ser humano. Na verdade, o que interessa a Platão é a ordenação da alma do homem, não tanto a ordenação do Estado. Quando ele chega à sua velhice, ele já tem isso um pouco mais aceito, a impossibilidade de que se atinja esse estado ideal. Então ele tem uma certa resignação política. No entanto, vai haver um embate muito forte naquele tempo entre a proposta educacional de Platão, que é a proposta filosófica, e a proposta educacional dos sofistas. Então é isso que a gente vai ver nessa aula. A gente vai ver que os sofistas, embora eles tenham tido uma importância fundamental na democracia ateniense, eles apresentavam um tipo de pensamento que era incompatível com aquilo que foi legado por Sócrates. Então existe um tipo de vida filosófico, existe um tipo de vida retórico. Isso tem a ver com uma verdadeira arte de Estado e com uma retórica política. É isso que a gente vai estudar no decorrer da aula de hoje. Como nós podemos caracterizar então esse pensamento dos sofistas? Os sofistas, eles tinham um pensamento relativista, ou seja, a ética para eles, a moral, era algo que não se sustentava em valores absolutos, era algo que tinha a ver com a sociedade, com o Estado. Então, a crítica dos sofistas ao Estado, a crítica dos sofistas à moralidade, o fato de eles serem céticos e eles apontarem o relativismo dos valores, faz com que exista naquela época em Atenas uma espécie de crise moral. No mesmo momento em que se dá essa espécie de crise, começa a se forjar um novo conceito a partir mesmo do testemunho, do discurso, do empreendimento socrático. Que conceito é esse? Ao conceito de encrateia, de autodomínio, de autocontrole. O que é que está acontecendo aí? Com Sócrates, a ideia de lei, ela perde um pouco o caráter de objetividade para vir de algo mais subjetivo, ou seja, não necessariamente o homem que obedece às leis do Estado é o homem justo. Por quê? Porque essa lei que se vai impor como uma lei absoluta no sentido moral, é algo que eu conheço como um indivíduo, é algo que se impõe como um indivíduo. Então a gente tem que, com Sócrates, se dá mais uma vez o aprofundamento da noção de justiça, o aprofundamento da areté. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, vocês vão ver que nós estudamos uma espécie de refinamento do conceito de virtude, né, que em grego se diz areté, que no ambiente da polis a justiça já era considerada como a virtude por excelência, mas o que nós temos com Sócrates é um aprofundamento ainda maior dessa noção de virtude.
É uma espécie de espiritualização, de verticalização que vai fazer com que a liberdade seja pensada a partir da interioridade do homem. Então, o homem livre é aquele que não é escravo das suas paixões. O homem livre é aquele que é capaz de se autodeterminar. Então, isso é algo muito importante em todo o desenvolvimento ético. Diante disso, nós vamos ter, então, uma tentativa de Platão de mostrar que esse exemplo de vida de Sócrates, que esse exemplo de conduta, ele é o exemplo ideal, ele é o exemplo saudável, ele é aquilo que deve ser exemplificado para pautar a formação da juventude. Por outro lado, nós temos os sofistas. Os sofistas, eles eram pessoas extremamente intelectuais, cultos, que, no entanto, não apresentavam nenhuma fundamentação do seu discurso no sentido de uma busca pela verdade. Você tem, de um lado, um discurso, do outro lado, digamos assim, o ser, né, para usar uma linguagem mais técnica da filosofia. Para Platão, o que Platão vai tentar mostrar é que esse discurso ele precisa ter uma referência na verdade, ele precisa fazer uma referência ao ser. Se não existe uma busca pela verdade, se não existe uma tentativa de fundamentação moral do meu discurso, eu tenho uma retórica vazia. Então, essa retórica, que é a arte da palavra pela palavra, que é o burilamento, o refinamento intelectual, com o objetivo simplesmente de persuadir, isso é algo que às vezes pode ser perigoso. Perigoso do ponto de vista ético, perigoso do ponto de vista moral. Lembremos que dentro de uma democracia, a palavra ela tem um peso muito grande, a palavra ela é poder. Se eu vivo numa democracia, aquele que consegue verbalizar bem as suas ideias, aquele que consegue, pela força retórica, persuadir o outro da sua opinião, ele tem efetivamente um poder. De modo que, se vocês tentarem ler isso sob o ponto de vista político, vocês vão ver que há dentro da política a necessidade de que essa retórica, esse discurso, ele seja fundamentado em algo mais nobre, ele seja fundamentado em valores. E isso é o que os sofistas não buscavam, e é essa a crítica de Platão. Qual é a crítica de Platão aos sofistas, que se apresenta nos diálogos no qual Sócrates é o personagem principal? A crítica é justamente a de que, com a minha retórica, que não tem fundamento algum na moralidade, com a minha técnica de persuadir pela minha oratória, pelo meu modo de falar, pelo ornamento do meu discurso, quando eu não fundamento aquilo nos valores morais, eu simplesmente estou buscando o poder pelo poder. Eu tento sugestionar as massas baseado numa aparência de verdade. Então, o que estava acontecendo naquele período era que aqueles jovens que tinham uma ambição política, que queriam entrar para a política, eles iam buscar um certo tipo de formação. E que tipo de formação era essa que eles buscavam? Era justamente a formação retórica. Vamos trazer isso para os dias atuais. É como se alguém que pretende entrar para a política pensasse justamente o seguinte: o que eu preciso aprender é a falar bem para convencer as pessoas, para convencer as massas, independente daquilo que eu busco, independente dos valores que eu professo, independente daquilo que eu almejo quando eu conseguir o poder. Sócrates tinha um projeto diferente. O que ele queria mostrar era que aquele jovem que queria entrar na política, ele precisava formar a si mesmo. Ele precisava formar bem a sua alma, ele precisava não apenas de uma boa retórica, porque isso é uma espécie de superfície, de ornamento, mas ele precisava ser efetivamente alguém que conhece o que é justo, alguém que quer pautar a sua conduta pela justiça, pela nobreza de princípios. Então, aquilo que Sócrates chamava de arte de Estado, que é a técnica do estadista, de um grande estadista, é algo distinto da retórica política.
você tem ali, de um lado, algo que efetivamente trabalha o indivíduo, e do outro lado você tem algo que simplesmente ornamenta o indivíduo. Era assim que ele enxergava a retórica política. Você forjava a imagem de um político, quando na verdade aquilo que efetivamente interessava, que era o desenvolvimento da virtude, o autodomínio, isso não era possibilitado pela retórica. Então, o trabalho de Platão vai ser uma tentativa de mostrar que é necessário uma base, uma fundamentação moral para esse discurso. Não é possível ficar só na retórica pela retórica, porque isso faz com que a sociedade se desencaminhe, faz com que a sociedade se corrompa. Por quê? Porque o retórico, o político que usa a retórica pela retórica, ele simplesmente quer adular as massas, ele quer adular o povo, ele não está comprometido com o bem, ele não está comprometido com aquilo que é justo. Ele está, como ele não cuidou de si, como ele não tem autodomínio, como ele não conhece o que é o bem ou o que é justo, o objetivo dele é simplesmente satisfazer os seus apetites, conquistar o poder, e ele tenta conquistar aquele poder através de uma adulação das massas. Então ele usa a retórica, ele usa o discurso para tentar captar aquilo que a maioria quer e tentar dar por meio do discurso, por meio de uma aparência, aquilo que as massas esperam dele. No entanto, numa perspectiva de formação socrática do político, o político ele deve inclusive contrariar o povo, se aquele povo quer algo que não seja justo. Então o político ele não deveria ser um adulador das massas, ele não deveria ser um tirano que para satisfazer os seus próprios caprichos se corrompe ao ponto de não buscar a verdade, de satisfazer as massas nas suas demandas, mesmo que sejam injustas. Então a gente tem aí dois paradigmas distintos de formação de político. E isso vai ser muito importante porque a gente vai perceber que na modernidade vai haver um predomínio de um outro tipo de pensamento político que não é aquele pautado pela virtude. Então, quando nós falávamos da relação entre ética e política, é interessante notar que havia uma ideia de que aquelas leis da polis, elas de certa forma refletiam uma ordenação cósmica, uma ordenação das coisas que estava num outro nível, num outro patamar. Para falar numa outra linguagem, a gente pode dizer que o direito ele se fundamentava num direito divino, ou seja, existia a ideia de justiça como algo que pairava para além do social. Com a crítica relativista dos sofistas, o que se perde é justamente essa fundamentação transcendente da ética, essa fundamentação transcendente do direito. É justamente essa crise moral, essa crise ética que Platão pretende resolver. Então, a perspectiva política de Platão, ela é efetivamente uma resposta ao relativismo dos sofistas, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista epistemológico, quanto do ponto de vista político. A filosofia de Platão, ela se apresenta como uma revolução na filosofia no sentido de apresentar um mundo ideal, que é o mundo das ideias, que sustenta os valores. Existe o bem, existe o justo, existe o belo. Então você vai ter, naquele momento, uma disputa mesmo de visões de mundo. De um lado você tem a visão de mundo dos sofistas, da qual faz parte o uso da retórica, e você tem a visão de mundo filosófica, dessa filosofia mais idealista, que tenta mostrar que a sociedade ela não se sustenta a si mesma, não é a sociedade que forja valores, mas a sociedade ela precisa se pautar por algo que a suplanta. Então essa perspectiva idealista de Platão é que vai ser
é defendida como o ideal de vida filosófico, em detrimento do ideal retórico de vida. Então a gente pode dizer que existe um confronto entre a paideia socrática e a educação sofística. O que é a paideia socrática? A paideia socrática é a ideia de que nós somos dotados de um telos, de uma finalidade enquanto seres racionais que somos, enquanto seres espirituais que somos, e que a nossa educação, a nossa formação, ela deve se pautar por essa valorização da nossa natureza superior. Então eu tenho que buscar o autodomínio, o autocontrole, a autonomia. Por quê? Porque sendo eu dotado de corpo e alma, e isso aqui, como eu falei na aula passada, é uma inovação de Sócrates, é o que Sócrates traz a mais, a ideia de que nós somos alma imortal. Sendo nós seres dotados dessa alma imortal, a minha conduta, a minha vida social, a minha vida política, ela deve ser baseada por essa hierarquia de valores. O cuidado com a alma é muito mais fundamental do que o cuidado com o corpo. Aquilo que eu devo buscar é muito mais a virtude do que o poder. Então esse é o ponto fundamental dessa aula. Poder e paideia. É como se fossem duas perspectivas de valoração distintas da vida. São duas perspectivas opostas de compreensão do ser humano e da natureza do ser humano. De um lado você tem uma perspectiva relativista, que entende o homem como a partir de uma perspectiva naturalista, e você tem uma perspectiva idealista, que tenta pautar a educação a partir de valores ideais, de valores supremos. Então, nessas duas concepções de natureza humana que estão se contrapondo, a concepção socrático-platônica e a concepção sofista, nós vamos ter uma briga, uma disputa para saber quem vai formar os jovens, para saber quem vai formar os políticos, para saber que tipo de educação é aquela que vai forjar a nova cultura ali em Atenas. Então, quando em um diálogo como o Gorgias, por exemplo, Platão conversa com os sofistas, com os retóricos, aquilo a que ele se contrapõe na figura do personagem Sócrates é a ideia do direito do mais forte, é a ideia do poder pelo poder, é a ideia da retórica vazia sem nenhuma fundamentação moral e ética. Então, esse tipo de vida que faz com que a ambição pelo poder, a necessidade de satisfação dos seus apetites, que coloca isso como um objetivo político, é isso que vai estar sendo contestado por Platão. E nessa contestação desse modo de vida, o modo de vida que é apresentado por Platão é o modo de vida socrático. E qual é o modo de vida socrático? É justamente o modo de vida da paideia. É o modo de vida que, dentro de uma hierarquia de valores, que entende que nós, como seres humanos, precisamos pautar eticamente a nossa conduta, vai tentar formar o homem para o bem e para o belo, para a verdade e para a justiça, e não meramente para o poder. Então, efetivamente, você tem aí um problema, que é um problema da própria democracia, que é a ideia de que para eu conseguir me colocar como estadista, eu preciso de uma certa retórica. Essa retórica não necessariamente precisa se sustentar em pressupostos éticos, porque o que me importa é persuadir os outros, o que me importa é persuadir o povo. Então, para vocês verem como essa crítica de Platão, esse embate com os sofistas é pertinente, basta nós atentarmos para o que vivenciamos nos dias atuais em termos de política. O retórico que busca formar o estadista é como se fosse o marqueteiro dos dias atuais. Quando alguém quer entrar na política, o que é que ele faz? Primeiro, se ele tiver condição, ele contrata alguém que vai moldá-lo para a vida pública.
esse alguém que vai moldá-lo para a vida pública não é alguém que está interessado em torná-lo bom, em torná-lo virtuoso, em dar a ele um conhecimento capaz de fazer com que ele tenha domínio de si e que seja um estadista bom e justo. Não é isso. O que o marqueteiro vai fazer, que é como se fosse o retórico, né, da época, é tentar dar ao povo aquilo que o povo quer. Ele estuda o povo, ele estuda as massas, estuda aquilo que as massas querem receber e a partir daí ele cria uma imagem do político. Ou seja, o político ele se estabelece adulando as massas, prometendo aquilo que o povo quer. Então esse tipo de ação que tenta se sustentar numa mera aparência, que não busca a verdade, que não busca a justiça, mas que busca simplesmente o poder pela adulação do povo, ele é um procedimento político, um tipo de modo de vida que é criticado. Então, quando nós vamos pensar a democracia nos dias atuais, embora a democracia seja efetivamente um regime de excelência, é preciso que nós pensemos também em todos esses problemas. E um dos problemas é esse, que já foi pensado por Platão, que já foi criticado por Platão. Eu preciso adular o povo para que o povo me coloque no poder. Se eu adulo o povo, eu me torno escravo deles, porque eu estou tentando, antes de tudo, satisfazer aos seus desejos. Mas para Sócrates, para Platão, a missão do estadista não é essa. A missão do estadista é conduzir bem uma sociedade com vistas ao bem, com vistas à virtude, com vistas àquilo que é justo. Então, é óbvio que o político, para ser bem formado, ele precisaria passar por um tipo de formação socrática, por um tipo de formação filosófica. E aí vem a utopia de Platão, né? Qual a utopia de Platão? É o governo dos filósofos. Lembra que eu falei que tanto Platão como Aristóteles, eles tinham um gosto maior pela aristocracia? O que é a aristocracia? É o governo dos melhores. Para Platão, qual é o melhor? O melhor é aquilo que está ligado à alma, que está ligado ao nosso psiquismo superior, que está ligado aos valores racionais e espirituais do homem. Então, quem é que cultiva mais esse tipo de coisa? É o filósofo. Então, o político, ele precisaria de uma formação filosófica e não de uma formação retórica. Veja como isso é completamente diferente do que nós vivenciamos hoje. Então, eu poderia dizer que, nesse dilema, acabou que os sofistas venceram. Porque se nós tentarmos fazer uma análise do momento político, democrático de um modo geral, o que é que acontece? O político, quando ele vai exercer a sua função ou quando ele vai pleitear algum cargo, ele não busca a sua autoformação como indivíduo, ele não busca se melhorar como pessoa, ele não busca o autoconhecimento, ele busca um marqueteiro que vai trabalhá-lo de acordo com aquilo que o povo quer. Então isso é completamente diferente daquilo que é proposto por Sócrates ou por Platão. Então parece meio utópico, mas pode ser que isso seja uma nova forma de se pensar a política, uma forma mais ética, uma forma mais verdadeira, uma forma mais justa. Qual é essa forma? O político, ele precisa, antes da retórica, ele precisa da filosofia no sentido de conhecimento. Ele precisa de um conhecimento de si que o faça capaz de ter autodomínio, autocontrole, para que ele não se torne um tirano. Porque alguém que não consegue controlar os próprios impulsos, a própria ambição pelo poder, os próprios desejos, não é capaz de conduzir os outros. Então, essa perspectiva que eu venho falando sempre, de que a virtude importa para a política, é justamente essa perspectiva grega, essa perspectiva clássica, essa perspectiva de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Não tem como eu conduzir bem uma sociedade se ela for conduzida por indivíduos maus, por indivíduos que não conhecem o bem, por indivíduos que não ligam para o que é justo. Então, eu posso efetivamente
ter instituições que sejam interessantes do ponto de vista democrático. Mas enquanto eu não coloco ali pessoas que queiram efetivamente cumprir a justiça e se comportar de uma maneira ética, eu vou continuar tendo problemas enormes, com problemas de corrupção, problemas de populismo, de demagogia. Então, será que não chegou o momento, efetivamente, de nós revermos os nossos conceitos políticos? Será que o político ele precisa simplesmente de uma maquiagem? Será que ele precisa de um ornamento? Será que o político simplesmente precisa saber se impor retoricamente? Agora, essa mudança política, ela passa também pela mudança do eleitor, pela mudança de quem está sendo governado, de quem está sendo liderado. Você quer ser liderado por alguém que fala bem, mas que é simplesmente um ser humano ambicioso e vil? Ou você quer ser liderado por alguém que já se trabalhou a si mesmo, que já buscou o autoconhecimento, que já vivenciou a sua vida, dando exemplos de honestidade, de ética? Então, tudo isso é um processo de maturação. Então, a democracia ela é um regime bom, é um regime interessante porque ela dá a possibilidade de voto à maioria, a todos, à população, mas ela também tem alguns inconvenientes. E dentro desses inconvenientes tem justamente esse problema da forma como o político se impõe e da forma como ele tenta seduzir. Então ele tenta seduzir a partir de uma aparência, a partir de uma retórica, a partir de uma propaganda. Então isso faz com que a nossa democracia ela tenha algumas falhas, né, que podem ser pensadas a partir de alguns desses elementos que nós estamos estudando. Então, o que é que nós temos? Nós temos o conflito entre dois ideais de vida, digamos assim. O ideal sofista ou retórico e o ideal filosófico ou socrático-platônico. O ideal socrático-platônico, que é o ideal da paideia, da formação, ele se baseia então em um conhecimento da natureza humana, um conhecimento daquilo que existe de mais nobre, daquilo que é essencial à nossa natureza enquanto seres humanos e a tentativa de pautar a nossa conduta ética, social, política de acordo com essa hierarquia. Então, mais uma vez, nós somos seres pensantes, nós somos seres racionais, nós somos seres espirituais, nós somos seres éticos, nós somos dotados de um ethos, nós temos um telos que nos encaminha para o bem, para a justiça, para o belo. Então, esse é o tipo de educação, de formação pensada por uma filosofia idealista. Por outro lado, você tem uma perspectiva de educação dos sofistas, que é, de fato, uma educação cultural, você tem ali muito conhecimento, você tem um requinte em termos de cultura, de linguagem, de oratória, mas não há uma atitude ética em relação aos fins desse tipo de requinte cultural. É como se você fizesse uma formação intelectual sem uma base moral. Então você forma um grande estadista, mas esse grande estadista ele está preocupado com o exercício do poder. Quando em um diálogo chamado Gorgias, um dos personagens é questionado por Sócrates, ele vai dizer o seguinte: ora, eu busco o poder para me proteger contra as injustiças. Ou seja, pode ser que um país queira invadir o meu, digamos assim, e eu preciso de poder para me defender, ou para defender o meu povo contra o cometimento de injustiça. Ao que Sócrates vai responder o seguinte: existe algo mais grave que o poder não pode lhe dar proteção, que é a possibilidade de você cometer injustiça. Entende a inversão socrática, como isso é sutil e como isso é profundo? A preocupação de Sócrates, então, não é com a possibilidade de eu padecer uma injustiça, mas de eu cometer uma injustiça. Então, quanto mais poder exterior eu tenho, mais capacidade de produzir injustiça eu também tenho, mais possibilidade de cometer injustiças eu tenho. E o que é que vai barrar isso? Qual é a única coisa que pode fazer com que eu seja impedido de cometer injustiças? É eu conhecer a mim mesmo.
eu conhecer o bem, eu conhecer o que é justo, eu me trabalhar, eu cuidar da minha alma. Então a gente volta aqui para a aula anterior, que é aquele tipo de formação que Sócrates tenta nos legar. A ideia do conhecimento de si e do cuidado de si. Isso também é trazido dentro da obra de Platão para uma perspectiva política. O político não deixa de ser um indivíduo que precisa de um cuidado de si. Na verdade, como ele é um líder, como ele vai estar à frente de um povo, ele precisa efetivamente de nobreza de espírito, ele precisa efetivamente de se conhecer a si mesmo, de cuidar de si mesmo, de cuidar da própria alma, para que ele possa se tornar alguém justo que não venha a cometer nenhuma injustiça em relação aos outros povos, em relação às outras pessoas. Então você tem aqui dois paradigmas distintos de pensamento político, de pensamento ético, e tendo em vista o legado que nos foi dado pela tradição, a gente precisa sempre fazer uma comparação entre essas duas perspectivas. Tudo isso foi dito no desenvolver desse curso, principalmente os aspectos mais ligados à filosofia idealista, à filosofia da educação grega, porque a partir de agora nós vamos mergulhar num mundo diferente da filosofia política, que é o que a gente chama de realismo político. Até aqui nós vimos o quê? Nós vimos um tipo de pensamento político, filosófico, que estava baseado em valores morais, em valores ideais, em uma ideia de alma, em uma ideia de bem, em uma ideia de justiça. E a partir da modernidade, como foi dito até na nossa primeira aula, você vai ter uma inversão, você vai ter uma mudança de paradigma. Então, a partir das aulas posteriores do nosso próximo módulo, nós vamos estudar a filosofia do poder. E é interessante fazer essa distinção. A gente pode ler esses dois módulos da seguinte forma. A filosofia política clássica, ela é tratada a partir do viés da paideia. A filosofia política moderna, ela vai ser tratada a partir do poder. O poder vai se tornar o elemento fundamental da política. Então é isso que nós vamos ver. Inaugurando a reflexão moderna com Nicolau Maquiavel, nós vamos entrar nesse mundo moderno da reflexão política. Isso vai ser o assunto do nosso próximo módulo.